Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo Neves e hoje a gente vai continuar com nosso curso de análise numérica, explicando sobre o método de Newton, tá? A ideia básica é que a gente continua com o mesmo problema das aulas anteriores. A gente precisa descobrir como achar o polinômio interpolador para n mais 1 pares ordenados x0, y0, x1, y1, x2, y2 até xn, yn, que é como a gente está chamando os pares. E encontrar um polinômio de grau n que contenha todos esses pares aqui. Nós já estudamos o método de Lagrange e o método dos sistemas lineares. Então esse agora será o terceiro e último método, para o mesmo tipo de problema, que é chamado de método de Newton-Gregory ou método das diferenças divididas, certo? Então, qual é a grande diferença, o grande diferencial desse método? De todos os três que nós já estudamos e queremos estudar hoje, todos os três, esse certamente é aquele que consegue um resultado de maneira mais veloz, digamos assim, com menos esforço, tá? E ele é bem interessante para trabalhar com muitos pontos, tá? Você evita trabalhar com polinômios de grau muito alto, ou trabalhar com matrizes muito grandes também, que poderia dificultar a nossa conta, tá? Então ele é um método que ele é interessante do ponto de vista de esforço, tá? De trabalho. Ele é mais simples. Porém, por que a gente não usa somente ele? Por que ele não é definitivo? Pô, se ele é melhor em termos de esforço, por que eu não faço só ele? É porque ele tem uma restrição. Não são todos os tipos de pontos que eu posso aplicar esse método. Tá? Isso limita um pouco ele e não faz com que ele seja uma ferramenta geral para todos os casos. Então, nesse método, é necessário que os valores de x estejam uniformemente espaçados, tá? Em outras palavras, eles precisam formar uma progressão aritmética. Tem que existir uma distância fixa entre eles, que a gente vai chamar de razão. R é a razão dessa progressão aritmética, tá? Isso significa que se eu pegar aqueles pares x0, y0, x1, y1, se eu pegar todas as primeiras coordenadas, x0, x1, x2, e colocar eles sobre uma reta real, eu vou perceber que a distância entre dois elementos consecutivos é sempre igual do primeiro até o último, tá? Isso significa o seguinte: existe essa razão R que eu estou chamando, que pode ser calculado pegando qualquer x aqui e subtraindo do x anterior a ele. Tá? O que significa xk menos 1? Tá? Quando k é 3, por exemplo, é x3 menos x2, ou x5 menos x4, x1 menos x0. Isso vale para todo k a partir de 1. Né? A partir do segundo termo, a distância dele para o anterior é sempre igual. Tá? E é chamado de razão dessa PA. E em seguida, a gente vai, atendendo a essa condição, essa necessidade aqui, a gente vai pegar os nossos pares, os y's, certo? E vai montar uma pirâmide de diferenças divididas, que vai ser a base do nosso método. Como é que funciona isso? Tá? Essa pirâmide ela é muito difícil de formalizar ela, mas ela é fácil de entender. Tá? Essa pirâmide ela vai estar deitada. Tá? Você vai começar aqui criando vários níveis, aonde o nível 0 você vai colocar todos os valores de y, tá? Todas as segundas coordenadas de cada par, tá? Do primeiro ao último par que você tem. Tá? E você vai começar a fazer diferença entre eles, tá? E dividir por múltiplos da razão da PA que é formada pelo x. Isso vai fazer com que, se você tiver 10 valores de y no nível 0, eles vão ter apenas 9 de nível 1, vão ter apenas 8 de nível 2. Conforme você vai subindo de nível, os resultados vão diminuindo, até o momento em que você vai parar no bico da pirâmide. Você vai ter um último resultado. A tendência é que isso vai encurtando, como se fosse um triângulo, certo? E quando você chega na ponta dele, isso significa que
você finalizou essa pirâmide. Mas como é que eu faço isso? A ideia é muito simples. Você vai colocar eles em ordem crescente, tá? Todos os valores de y, dos pares. Tá? Porque os pares eles têm que estar ordenados de forma que os x montem uma PA. Tinha falado com isso. Então, essa ordem ela tem que ser obedecida para os y também. Então, o que eu vou fazer? Para eu poder partir para o nível 1, eu vou pegar esse valor menos esse, y1 menos y0, e eu vou dividir pela razão da PA, aquela diferença fixa entre os elementos. Isso vai me dar um novo número que eu vou chamar de Z0. Tá? Depois eu vou fazer y2 menos y1, dividir pela razão da PA. Isso vai me dar um outro número. Se eu fizer isso para todos eles, eu vou encontrar uma nova coluna de valores, que eu vou chamar de coluna Z, tá? Que tem n-1 números. Todos eles foram divididos pela razão. Para ir para o segundo nível, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar esse Z menos esse Z aqui. Só que agora, como eu estou no nível 2, eu vou ter que dividir por 2 vezes a razão. A ideia é sempre assim. Eu repito esse procedimento para subir o nível. Então, sempre eu faço a diferença entre eles e eu sempre divido pelo nível que eu estou multiplicado pela razão. Então, 1 vezes R é o próprio R. 2 vezes R, 2R, 3R. E assim até o último nível lá que teria que dividir por N, certo? E em seguida, o que a gente vai fazer? Deixa eu explicar. Para montar o polinômio interpolador que eu estou procurando, eu vou criar uma série de diferenças divididas. Essas diferenças são chamadas de delta. Delta 0, delta 1, delta 2, delta n, que na verdade serão os elementos que estão no topo de cada nível. Então, esse cara, eu vou chamar ele de delta 0. Esse cara, eu vou chamar ele de delta 1. Esse cara, eu vou chamar ele de delta 2. E assim sucessivamente, até chegar nesse cara, que eu vou chamar de delta n. Tá certo? Então, a ideia básica é que, apesar da gente fazer a conta com todo mundo que está na pirâmide, somente os elementos que estão no topo da pirâmide, no topo de cada nível, é que serão utilizados para montar o polinômio. Tá certo? Então, o delta 0, naquele caso, seria o y0, o delta 1 seria o z0, aqui seria w0, e assim sucessivamente. E como é que a gente faz para montar o polinômio, certo? O polinômio p de x vai ser o seguinte, vai ser esse delta 0 aqui sozinho, esse delta 1 ele vai multiplicar x menos x0, ou seja, x menos o primeiro x dos pares lá. Esse delta 2, ele vai multiplicar x menos x0, x menos x1. E assim sucessivamente, tá? Até esse último cara aqui, que vai pegar basicamente quase todos os valores de x multiplicando. Eu sei que ele é um pouco confuso quando a gente fala, assim, a parte teórica, né? Só que ele é muito mais fácil quando a gente vai resolver o exercício, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos resolver um exemplo aqui. O que acontece? Nesse exercício, a gente vai ter, eu tenho que montar um polinômio interpolador, tá? Eu tenho n igual a 3 pares. Isso significa o seguinte, que eu vou encontrar um polinômio de grau 2. A gente já tinha explicado isso aí, certo? O grau do polinômio é sempre 1 a menos do que a quantidade de pares. Se eu tenho 3, eu tenho que achar um polinômio de grau 2. O que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui, ó. Os valores de x, eles valem quanto aqui, ó? Eles valem 1, 3, 5. Forma uma progressão aritmética, sim, e a razão vale quanto? A razão é igual a 2, tá? Por quê? Porque de 1 para 3 aumentou 2. De 3 para 5 aumentou 2 de novo. Então a distância aqui, ó, 3 menos 1 é 2, 5 menos 3 é 2. Então tá valendo. Se os x formam uma PA, eu posso usar o método de Newton. Tá? Como é que eu faço o método de Newton? Eu vou pegar todos os valores de y que tem aqui, tá? Esses são os y, deixa eu deixar aqui bem claro, e vou montar uma pirâmide. Então eu vou começar aqui, ó, 4,
10, 24. Esse é o que a gente chama de nível 0, certo? O que eu vou fazer? Eu vou fazer as diferenças divididas para poder achar o nível 1. Como é que a gente faz a diferença dividida? É um número menos o anterior, então vou botar aqui, ó, 10 menos 4, dividido pelo nível vezes a razão. O nível é 1, 1 vezes 2 vai dar 2. Aqui, 24 menos 10, ok? Dividido por nível 1 vezes a razão, 2. Tá. Aqui em cima eu vou ficar com 10 menos 4, 6. 6 dividido por 2, 3. Aqui, 24 menos 10 é 14. 14 dividido por 2 é 7. Tá? Agora, eu vou partir para o próximo nível, que é o nível 2. Tá? Quantos níveis eu vou ter? Vai depender do grau. Tá? Como o grau é 2, eu tenho que chegar até o nível 2 também. Tá certo? Então agora vai acabar aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a diferença. Então eu vou fazer o quê? 7 menos 3, dividido por qual nível que eu tô? Nível 2. 2 vezes a razão, 2 vezes 2 vai dar o quê? 4. Então, 7 menos 3 é 4, 4 dividido por 4 é 1, tá certo? O que eu consegui aqui? Eu consegui encontrar os deltas que eu preciso, tá? Eu tenho aqui o delta 0, eu tenho aqui o delta 1 e eu tenho aqui o delta 2, tá certo? Que são os valores que eu preciso para poder montar o polinômio interpolador. Tá? Olhando em cada nível, são os elementos que estão no alto, no topo de cada nível. É lógico que o último nível só tem um cara, então só tem ele. Ele é o único que tem lá, ele é o que está no topo, certo? Tá, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, para cada par, eu vou montar um polinômio do tipo x menos x0, tá? Então aqui vai ficar x, 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 tá? Quem é x0 aqui? O x é a primeira coordenada, tá? Então, quem vai ser x0 aqui? É 1. Aqui, x menos x1 é quanto? 3. X menos 5 tá aqui também. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou montar o meu polinômio interpolador. Como é que funciona isso? Vamos lá. O primeiro delta que está aqui, eu vou usar ele sozinho. Tá? Então, o 4, ele não acompanha nenhum desses fatores aqui. Vamos botar. Esses são os fatores que montam o polinômio, tá? Os fatores é sempre x menos cada um desses números aqui. Cada par me dá um fator diferente. Tem 3 pares, 3 fatores. Então, o primeiro delta, o que acontece? O número do delta, delta 0, delta 1, delta 2, indica quantos fatores desse aqui acompanham ele, tá? Então, delta 0 vai acompanhar 0 fatores, então eu não vou usar nenhum fator por enquanto, ele vem sozinho. Mas, cadê o delta 1 aqui? Delta 1 é 3. O 1, ele usa um fator. Eu sempre uso todos eles de cima para baixo. Então, se eu uso um só, eu só vou usar aqui x menos 1, certo? Mas, quem é o delta 2? Delta 2 é 1, tá aqui. O delta 2 usa dois fatores, então ele vai usar os dois primeiros. Então eu tenho que botar aqui x menos 1, x menos 3. Tá? E agora é só desenvolver para resolver isso aí, tá certo? Então vamos lá. Multiplicando aqui, eu vou ficar com quanto? 4 mais 3x menos 3. Esse 1 multiplicando não faz diferença. Isso aqui vai dar um produto notável, tá? Regra de Steven. Quadrado do primeiro, do quadrado, mais o produto a soma dos diferentes vezes o igual. Então, menos 3 com menos 1 vai dar menos 4 vezes x. E mais o produto dos diferentes. Menos 1 vezes menos 3 vai dar 3. Vou arrumar isso aqui melhor, tá? Isso aqui vai ficar x ao quadrado, que só tem ele. 3x com menos 4x vai dar menos x, tá? Mais 3 com menos 3 corta, isso aqui vai dar mais 4, certo? Então é isso aí. A gente pode tirar a prova real, se quiser conferir, tá? Esse é o resultado do nosso problema. Então, se eu jogar o 1 aqui, ó, 1 ao quadrado é 1, menos 1 corta, dá 4. Se eu jogar o 3, aqui vai dar 9, menos 3, 6. 6 mais 4, 10. E se eu jogar o 5, vai dar 25 menos 5 é 20. 20 mais 4, 24.
está funcionando certinho. Então é assim que o nosso método funciona.